É realmente um tema que vem nos preocupando. Eu vi também essa preocupação na Federação das ABAES do Espírito Santo, porque hoje, mais do que nunca, todos os brasileiros e também as pessoas com deficiência estão tendo um acesso à saúde mais ampliado, né, e gratuito do que tempos atrás, e isso tem facilitado a Luiate, então você tem e o Fabieste junto. Então, os pais nem sempre vão estar ali para cuidar. E como vai ser quando já não tiver mais esses pais e esses cuidadores? A relação com esse envelhecimento da pessoa com deficiência é tanto dela no autocuidado, em como vai vivenciar a sua própria vida e o seu cuidado consigo mesmo, quanto com relação ao contexto que ela vai viver de família, de perdas e tudo mais. Então, como Priscila trabalha com relação funcionalidade da pessoa idosa, eu achei que seria muito bacana a contribuição dela, com a experiência dela, porque as meninas que trabalham, né, as meninas e os meninos, geralmente são meninas, os profissionais que trabalham com a assistência dentro das APAES vão poder aproveitar bastante disso, acredito que os psicólogos também, para que aqui pessoas que ainda estão envelhecendo, que elas vão continuar produtivas ainda na velhice, né, ainda que idosas. Então, Priscila, te agradeço muito. Seja você apresentar, dizer de onde você trabalha, o que você formou, tá? Pode ficar à vontade. Tá bem. Prazer. Bom dia a todos. Eu espero que vocês estejam me escutando bem. A professora Amanda, eu um pouco de travamento na fala. Eu espero que vocês estejam com o Espírito Santo, o campus Itatiba, convite. Na verdade, aqui para a Secretaria de Estado da Saúde, onde eu trabalho. Agradecer a todos vocês que compõem a rede de atenção às pessoas com deficiência, todo o conhecimento que a gente acumulou em relação ao conhecimento das pessoas com deficiência e do acumulado que se primeiro nessa área. Então, vocês estão conseguindo me ver, porque eu tirei o vídeo para ver se tem alguma coisa no chat. Tá trancando? Não. Tá tudo bem? Tá. Priscila, é o Will. Tudo bem, então. Bom, eu não tô ouvindo. Será que fica melhor? Eu vou tentar sem o vídeo. Talvez sem o vídeo. Faz o teste. Eu acho que fica melhor para ouvir. Vamos fazer o teste e eu te aviso. Pode melhorar a internet. Acho que a professora Amanda vai ver com o pessoal do suporte de áudio. Isso. Eu imagino que o vídeo ia melhorar o áudio, mas parece que não. Eu enviei mensagem, eu acho que a gente pode continuar e os meninos da TI vão ver para a gente o que pode ser. Às vezes a conexão de onde abriu a sala pode estar falhando, tá? Obrigada. Tá. Agora eu tô te ouvindo bem. Tá ouvindo? Agora, claro. Vamos fazer a tentativa, então, de você só falar sem o vídeo a princípio? Tem o vídeo? À vontade Tá, para continuar. pode ser. Então, tá. Como eu disse, eu queria agradecer muito o Instituto Federal do Espírito Santo, campus de Itatiba. Eu trabalho na Secretaria de Estado da Saúde com as políticas de saúde para as pessoas, né? E ano passado, na Semana da Pessoa com Deficiência, nós temos uma fundação estadual que articula políticas de inclusão para
me convidaram para fazer essa fala sobre a qualidade de saúde do idoso. Agora eu vou apresentar para vocês. Conto com vocês para aprender com vocês, né? Para a gente poder todos nós. Os grandes estudiosos da atualidade dizem que a grande revolução social do século XX e XXI, a transição entre os dois séculos, foi o envelhecimento da população, né? É um conjunto articulado de fatores, mas principalmente aos campo de saúde, principalmente um número maior de pessoas por idades mais avançadas. Isso trouxe uma grande revolução na maneira de se organizar. Né? A gente, na década de 40 e 50, com uma expectativa de vida perto de 60 anos, uma pessoa era bastante velha na época. Para onde hoje, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, as pessoas vivem de 79 anos, né? O que é um incremento de pelo menos 19 em 70 anos na vida. E, claro, isso traz todo para a estruturação e para as redes que vão cuidar das idosas, né? Por quê? Junto com o envelhecimento da população, começou a construir um mito social. O envelhecimento da população é um grande problema. Né? Vocês devem para muito mais pandemia, mas Priscila, aconteceu em diversos momentos. pode Essa cortar. falar que tem idosos demais na população. Priscila, Oi. desculpa lhe cortar. Ainda tá bem picado. O pessoal Não da deu TI, certo. talvez você sair e voltar. Pode ser? Vão pedir o pessoal desculpa e vão pedir essa licença. Priscila vai sair e retornar para ver se a gente consegue melhorar. Beleza? Vou fazer isso. Saí. Ô, Amanda, Sim. você consegue me escutar bem? Ou quando eu estou falando, começa a cortar também? Não, o seu agora tá bem, mas o vídeo do Paulo estava bem cortado Tá. no começo também, por isso eu pedi Eu vou, para conexão lá onde abriu tá. Eu a vou sala. fazer um teste, porque eu estou falando bem pausadamente, eu estou achando que a transmissão de dados está cortando quando a gente fala mais rápido. Então eu vou fazer um teste aqui agora, eu vou conversar com você e vou aumentar a velocidade do que eu estou falando e você me fala se cortou quando eu comecei a falar mais rápido. Cortou ou você continua me escutando normalmente? Normalmente. Pode ser da Né? conexão Então tá. também, né? Como é que é? Pode ser a conexão dela. Pode ser. Vamos deixar ela voltar para testar. Oi, Priscila. Pessoal, voltei. Será que tá dando para me ouvir agora? Acredito que agora vai ficar melhor. Obrigada. Tá. Obrigada, Amanda. Bom, eu vou retornar. Vi que ali a Luana nos disse que ficou um pouco difícil entender, cortando é difícil. Mas trouxe uma forma de organização. Teve um contingente tão grande, tão expressivo, de pessoas idosas. A gente está vendo o crescimento desses contingentes que estão concentrando um número maior de pessoas idosas. E isso está acabando junto consigo um ponto como um problema social, né? E recursos acabam ficando escassos, recursos do Estado são historicamente escassos. O envelhecimento da população utilizado como uma evidência, né? Várias reformas estruturantes. Então a gente começa, o sistema de saúde fica sobrecarregado por causa que tem um número muito grande de idosos. Que a previdência pública fica sobrecarregada
porque as pessoas se aposentam cedo ou porque se aposentam com uma renda muito alta, o que de qualquer maneira é verdade. Porque pelo menos no Rio Grande do Sul, de cada 13 idosos, 2 apenas um salário mínimo, né? Então não sei esta previdência que paga melhor, mas certa diretamente atendendo os idosos. Então o que a gente vê é isso é importante de entender. Da mesma maneira que é positivo que envelheçam, né? Porque só envelhece superou todas as condições do curso de vida, né? Então, assim, sobreviveu à violência, às outras doenças que podem ser. Então, na verdade, assim, o envelhecimento é um sucesso biológico. É aquela pessoa que conseguiu atingir a vida, por assim dizer, e que talvez passe a maior parte da sua vida sendo uma pessoa idosa, né? Uma pessoa que tem 100 anos. No Rio Grande tem aproximadamente 1.500 distribuídos na população. Uma pessoa de 100 anos ou mais é uma que passou a maior parte da sua vida sendo uma pessoa idosa, com mais de 60 anos. Então, a gente sabe que é a grande dicotomia inicial para as políticas públicas. Da mesma maneira que o envelhecimento é um sucesso e é desejado, os países mais desenvolvidos e aqueles com índices de desenvolvimento humano, com IDHs maiores, são países que têm uma concentração grande de idosos. A ouvir esse discurso no Brasil de que o envelhecimento e o fato das pessoas atingirem idades mais avançadas acaba afetando de sobremaneira as políticas públicas. Isso é muito danoso porque acaba sobre principalmente o sistema de saúde e de previdência social. E recentemente também a questão do Sistema Único de Assistência Social. Amanda. Deixa eu lhe perguntar, o seu áudio está saindo pelo computador ou pelo celular? Pelo computador. Tu acha que eu devia tentar o celular? Pelo celular. Uma segunda tentativa, aí você pode aparecer, faz que nem eu, aparece na sua tela do computador, você usa a câmera do computador e usa o áudio, só o áudio no celular. Tá. Vamos fazer a tentativa? Vou desligar o áudio aqui. Beleza. Aí você entra pelo celular e eu vou a sua entrada. Tá. Porque eu tô te ouvindo bem agora. Vamos ver. O ideal é você no celular você usar um fone, tá, Priscila? Com fone o áudio fica melhor. Tá. Então tá aqui o fone. Vamos ver aqui. Vocês estão me ouvindo agora? Para você desabilitar o seu computador, tá com o áudio? Ah, verdade, para aí. Isso, aí você desabilita o áudio do computador. Deu, acho que agora ficou bom isso? Era isso que Parece que melhorou bastante. Tá. Pronto, vamos tentar seguir assim, só que agora eu não tô me ouvindo no áudio, tá? Se você puder retomar um pouquinho, eu acho que ajuda o pessoal a compreender melhor, tá bom? Tá. Obrigada. Obrigada, Amanda. Então, bom, na verdade, o que eu tentei introduzir, mas que ficou difícil, a gente está aprendendo essas coisas da tecnologia, né? Eu, pelo menos, estou aprendendo. Mas, na verdade, era isso. É de que há uma grande revolução social em curso a partir da possibilidade das pessoas viverem cada vez mais e envelhecerem. Claro que isso também não é, vamos dizer assim, sem nenhuma medida. As pessoas não vão envelhecer até idades muito mais avançadas do que a gente
tem observado, a não ser que a gente tenha outras grandes revoluções. Priscila, nós não estamos te ouvindo. Aumenta o som no celular. Som no celular. Faz essa tentativa. Ele fica me dizendo que tá Ou muito só eu não alto. estou ouvindo. Tá. Ele fica me dizendo que tá muito alto. Mas vamos ver. Será que deu? Acho que sim. Estão ouvindo? Não, eu ouvi bem. Eu te ouvi bem, Priscila. Não sei se agora foi a conexão da Amanda. Tá. Eu consegui entender tudo que você falou. Pode falar só mais alto, se for o caso mesmo. Mas eu consegui escutar tudo que você falou, sem cortes, tá? Melhorou bem, não tá cortando, não. Tem corte, só tá muito baixinho. Tá, que bom. Então eu vou falar mais alto, de repente seja isso, ou... Eu já não sei se eu falo pro... Vou falar aqui alto e vamos ver se dá certo. Mas na verdade é isso, então. Da mesma maneira como as pessoas atingem idades cada vez mais elevadas, a gente tem um tensionamento sobre as políticas públicas que passam a tratar em determinados momentos, principalmente nos momentos de crise, né, principalmente de crise financeira e econômica, mas também a gente viu um pouco agora na pandemia, um pouco dessa questão, o idoso como responsável por sobrecarregar as políticas públicas, em especial a política de saúde e a política de previdência. Uma das coisas que a gente mais ouviu aqui no Rio Grande do Sul nesse tempo de pandemia é que era muito fácil a vida voltar à normalidade. Era só que todos os maiores de 60 anos, que são 2 milhões aqui no estado, ficassem todos em casa, né? O que não é verdade, porque a doença atinge todas as faixas da população. É que tem uma mortalidade maior concentrada em pessoas idosas, mas não é nenhuma medida defensável, embora a gente tenha ouvido isso por aqui, que as pessoas com 60 anos fiquem, então, em quarentena por tempo indeterminado. Mas a gente começa a ter esses tensionamentos, em especial sobre as políticas públicas e agora com a pandemia, em relação a como se comportar em relação ao envelhecimento das pessoas. Primeiro, porque antigamente, se a gente pensar nos idosos que a gente conhecia 30 anos atrás, com 60 anos a pessoa era muito idosa. A gente olhava aquela pessoa, aquele cabelo branquinho e tal, e pensava, nossa, é uma pessoa velha. Hoje tem toda uma revolução. A gente tem pessoas com 80 anos, com 90 anos, que têm uma qualidade de vida super preservada. Esse é um estereótipo de 30 anos atrás, serem pessoas que estão em casa, fazendo só atividade doméstica. Então, na verdade, também a maneira de envelhecer foi se revolucionando. E isso está muito ligado à qualidade de vida no envelhecimento, né? E é por isso que o tema da funcionalidade global é tão importante, né? Porque o que é que permite às pessoas uma etapa de vida, de velhice, mais saudável, né? E a questão da funcionalidade global. Isso para a saúde foi definitivo, porque na verdade assim, os idosos costumam apresentar várias condições crônicas de saúde. No Rio Grande do Sul, se a gente olha só hipertensão e diabetes, a gente vai achar mais ou menos 60% dos maiores de 60 anos hipertensos ou diabéticos, é um número alto. Então, se a gente centra em fazer saúde do idoso olhando para a doença, a gente vai achar doenças em pessoas idosas, né? Principalmente cardiovasculares, as metabólicas, as osteoartrites, que são muito comuns, né? Então, por isso que não é desejável para a estruturação da política pública que a gente estruture o cuidado da saúde das pessoas idosas pensando só em que doenças ela tem, porque senão a gente vai ficar tratando elas indeterminadamente para várias coisas que vão acontecendo ao longo do processo de envelhecimento, né? Por isso, já desde os anos 2000, 2004, mais ou menos, a Organização Mundial de Saúde acabou adotando como conceito central de saúde da pessoa idosa o conceito da funcionalidade global, que vocês vão olhar na tela, acho que está aparecendo para vocês, porque para mim tá, mas qualquer coisa me avisem que eu troco. É baseada em dois conceitos principais, um conceito de autonomia e um conceito de independência. Então, uma pessoa idosa é considerada saudável e, portanto, funcional se ela tem preservadas as características de autonomia e independência. A autonomia são aquelas características que estão vinculadas à capacidade de decidir sobre si, sobre a própria vida e sobre os próprios cuidados. E a independência está ligada com aquelas habilidades de prover o cuidado necessário para si mesmo durante um período indeterminado. Então, assim,
conseguir arrumar minimamente a sua casa, receber o seu benefício bancário, pagar a sua conta, comer, tomar banho. Então, assim, existem algumas condições de saúde que afetam a autonomia e existem algumas condições de saúde que afetam a independência da pessoa idosa. Então, nós temos pessoas idosas que têm independência preservada, mas que têm a autonomia comprometida, e pessoas idosas que têm a autonomia preservada e a independência comprometida. Então, é por isso que a gente sempre precisa olhar para esses dois fatores. Se eles estiverem convergentes, se as pessoas idosas conseguirem decidir sobre a sua própria vida, conseguirem tomar as necessárias, e se elas se mantiverem independentes, principalmente para os seus cuidados diários, a gente tem considerado que são pessoas idosas saudáveis, independente do número de condições, de patologias ou de doenças que essas pessoas apresentem ao cuidado de saúde. Tá? Para nós é muito mais importante que elas estejam conseguindo fazer a gerência e o cuidado da própria vida do que ficar medindo algumas medidas, por exemplo, de diabetes e hipertensão, que a gente sabe que vão ser prevalentes, que precisam ser cuidadas, mas que não vão se resolver depois dos 60 anos, aos 70 anos, aos 80 anos, né? As condições que mais afetam a autonomia das pessoas idosas estão vinculadas a duas questões: a cognição e ao humor. A cognição é aquela capacidade de conhecimento, de compreensão em relação ao que o cerca e que é muito afetada nas patologias demenciais, que a gente tem visto cada vez mais. Outro dia eu vi um pesquisador que dizia: mas nós temos uma epidemia de Alzheimer. Não, nós não temos uma epidemia de Alzheimer. A gente tem mais pessoas em idades mais avançadas onde o Alzheimer, o mal de Alzheimer, é mais prevalente. Então, por isso, hoje a gente tem mais casos do que há 20 anos atrás, porque 20 anos atrás a gente não tinha o número de octogenários ou nonogenários que a gente tem hoje. Então, na medida em que for avançando. Então, assim, principalmente o que afeta a cognição são as doenças e as síndromes demenciais, que sim, são bastante expressivas e estão vinculadas diretamente com o processo de envelhecimento, né? É muito mais difícil a gente achar síndromes demenciais em pessoas mais novas, embora as demências vasculares, dependendo um pouco do componente, a gente já começa a observar em algumas pessoas aos 40, 50 anos, elas vão acabar sendo mais prevalentes, as sequelas de acidente vascular cerebral, hemorrágico, a doença de Alzheimer, outros tipos de demência, a própria senilidade, que é uma patologia que também causa bastante divergência entre os especialistas, vão ser mais observadas nas idades mais avançadas, né? O humor e a avaliação do humor é muito importante, porque uma das coisas que interfere muito na autonomia das pessoas idosas são os transtornos psiquiátricos, em especial a depressão, que antigamente a gente dizia depressão maior, mas agora a gente sabe dos quadros depressivos, e sabe que as pessoas idosas são bastante suscetíveis. A gente fez um estudo há uns 4 anos atrás aqui no Rio Grande do Sul e a gente localizou municípios que dispensavam mais medicamento psiquiátrico para pessoas idosas do que, por exemplo, antidiabéticos orais, né? Ou antihipertensivos. E aí, quando a gente foi olhar o que estava acontecendo, era isso. Era um município que não tinha uma rede de atividades, uma rede de inclusão para aquelas pessoas idosas, elas acabavam ficando muito em casa. A gente tem invernos longos, muito frios, também dificultam muito algumas questões de convivência, principalmente nesse período, e a gente via muitos quadros de depressão. Né? Então, vocês imaginem um município que tinha 5 mil idosos e comprava por ano 100 e poucos mil comprimidos de fluoxetina e 50 mil comprimidos de captopril ou remédios de pressão mais comuns, né? Que não é o esperado. O esperado é que ele tivesse que comprar mais antihipertensivos pelo número de doses que ele tem. Mas isso porque as questões de saúde mental e do envelhecimento ainda também ficam um pouco subentendidas. Se o idoso vai ficando mais quietinho, se ele vai ficando mais introjetivo, se ele vai se relacionando menos com a família e com a comunidade, nem sempre isso é visto como um sinal de problema. Algumas vezes isso é visto como uma coisa do envelhecimento mesmo, ele tá cansado, ele não quer mais, né? Se cansou da convivência e tal, isso às vezes é também aceito como normal. Na questão de independência, vocês vão ver que a gente
tem 2 componentes, o de mobilidade e o de comunicação, que afetam também muito as pessoas idosas, né? Então, o de mobilidade é a capacidade de deslocamento desses indivíduos. Então, a gente sabe que o envelhecimento naturalmente produz alteração de marcha nas pessoas idosas. Queda é um evento muito importante, sentinela, que a gente acaba monitorando em relação à saúde do idoso. Eu não sei quanto tempo eu tenho agora, que eu vi que é 9h30, mas eu vou tentar ir mais rápido. E também as questões de comunicação. A gente sabe que às vezes o idoso vai ficando com dificuldade de comunicar ou de falar as suas vontades por várias razões. Ou porque ele vai tendo uma diminuição da acuidade visual, que pode ser normal da idade ou patológica, por exemplo, uma catarata, né? Ele pode ter também uma perda auditiva importante, e aí ele vai deixando de se comunicar também. Isso também interfere muito nos quadros de saúde mental, né? Mas no fim, diga, Amanda. Você tem 1 hora. Pode ficar à vontade, não precisa correr. Ah, tá. Obrigada. Então, na verdade, esse quadro resume, esse primeiro quadro que eu estou apresentando para vocês, um pouco. A gente tem um tensionamento muito grande sobre as políticas públicas com o envelhecimento da população, principalmente nos países que cometem especial de previdência e o de saúde. Segundo, um modelo baseado na procura de doenças, agravos e patologias na pessoa idosa é um sistema que não está adequadamente preparado para atender o idoso. Porque se a gente procurar agravo, patologia e doença em pessoas idosas, geralmente a gente vai localizar. Isto não quer dizer que a saúde da pessoa idosa está globalmente comprometida. Por isso, o conceito da funcionalidade global, que é esse que está apresentado nesse quadro, é tão importante. Para nós, é mais importante que as pessoas idosas tenham autonomia e independência preservada do que elas não tenham doença nenhuma. Inclusive porque é muito, muito, muito difícil a gente ter um idoso aos 80 anos que não tenha nenhuma condição de saúde. O que pode acontecer às vezes, mas ele não toma nenhum remédio, é que ele tenha se acostumado, por exemplo, com dor crônica de osteoartrose. Tem vários idosos que não fazem tratamento com anti-inflamatório, mas eles têm dor articular, né? Porque eles acabaram se acostumando a conviver com ela, usam uma bolsa quente ou alguma coisa assim, ou se acostumaram mesmo. Mas se a gente fosse procurar, certamente a gente localizaria algumas condições de saúde importantes. A segunda etapa da minha fala, na verdade, vai trazer a questão de que as doenças crônicas e a ausência de cuidado adequado em saúde ao longo da vida acabam sendo as maiores responsáveis pelas incapacidades que a gente vai observar. E tudo aquilo que afeta a funcionalidade global da pessoa idosa. Eu vou ver se eu consigo abrir para nós aqui uma figura 2. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. Vamos ver. Pensando. Acho que consegui. Então, isso. Mas como é que a gente faz uma avaliação? A pessoa idosa está com a sua funcionalidade global ok e não está comprometida, né? Então, para isso, algumas escalas, e algumas são muito conhecidas da rede de atenção às pessoas com deficiência, a gente sabe disso, são muito importantes. Então, como é que a gente faz a avaliação? Sempre pensando nas atividades de vida diária. E existem 3 grupos de atividades, que são as básicas, as instrumentais e as avançadas. O autônomo, a gente sempre começa a olhar das atividades de vida avançadas em direção às básicas. Por quê? Porque as atividades de vida diária avançada são aquelas que, tradicionalmente, quando o idoso começa a ter autonomia e de independência, ficam primeiro restritas, né? Então, assim, são aquelas atividades relativas ao trabalho, à recreação e à conexão, autonomia e uma independência tranquilas, e ele começa a nos relatar que ele parou de trabalhar, que ele não tem mais vontade de conviver nos grupos sociais e que ele não está fazendo nenhuma atividade recreativa. Isso nos acende um sinal de alerta. Por isso que a gente olha a tabela do fim da tabela para o início, né? Porque, como eu disse para vocês, no idoso que é previamente rígido, por assim dizer, que estava na sua comunidade, levando a sua vida, as primeiras atividades em que a gente vai ver dificuldade de realização quando ele tiver alguma complicação mais séria na funcionalidade global, vai se distanciando dessas atividades e pode ser por múltiplos motivos. Eu atendi uma idosa uma vez
que era uma idosa superativa, participava do isso é um tratamento muito sério para hipertensão, porque, enfim, a pressão dela estava alta, tinha o risco dela fazer complicações graves, né, por exemplo, AVCs e coisas assim. E ela começou um serviço de cardiologia do SUS e eles acabaram dando para ela em uso contínuo um diurético. Isso fez com que ela não conseguisse mais fazer a contenção urinária. Ela tinha perdas grandes de urina, então ela foi se afastando primeiro de todas as atividades que ela tinha externas, né? Ela só fazia coisas rápidas porque ela tinha medo e isso deixava ela muito constrangida, na verdade, de acontecer essa perda. E a saúde mental dela de uma maneira que até as tarefas que ela deveria fazer, por exemplo, instrumentais, de arrumar a casa, passar um pano, fazer a sua vida, porque ela foi perdendo aquela vontade de realizar as atividades da vida diária. E quando a gente viu, ela estava com a autonomia um pouco comprometida por isso, porque ela já estava fazendo um quadro depressivo. E tudo isso tinha começado a acontecer quando ela acertou o tratamento da hipertensão, porque poderia fazer uma complicação grave, mas ninguém foi ouvindo que aquilo tinha trazido um grande incômodo para ela e afetada nas atividades de vida diária, né? Então, por isso que a gente vê que os sistemas de avaliação global da saúde do idoso, da funcionalidade, são todos interligados. E por isso que eu digo a vocês, na saúde do idoso a gente trabalha um pouco diferente as escalas, porque a gente trabalha geralmente avaliando primeiro as instrumentais, que são aquelas que primeiro o idoso que está rígido deixa de conseguir atender. Isso é um grande sinal de alerta, né? Se ele ia nos grupos de comunidade, se ele jogava uma bocha, acho que vocês não conhecem, é um jogo que só tem aqui no Rio Grande do Sul, a bocha. Mas se ele se reunia com os amigos, jogava uma carta, fazia alguma atividade, e ele vai deixar, enfim, um motivo aparente, aquilo é um sinal de alerta para a gente olhar para a funcionalidade global dele, porque alguma coisa deve estar afetando, né? Por último, quando a gente tem a perda de independência mais avançada e a dependência, que geralmente é aquilo que implica a assistência por cuidador, que é uma matéria que também eu vou falar para vocês daqui a pouco, a gente vai ver que as pessoas idosas vão perdendo a capacidade das atividades básicas da vida diária. E isto é geralmente preditor para pessoas idosas de institucionalização, né? O que é uma coisa muito complicada, na verdade, vamos dizer assim. No nível federal, dos estados, pelo menos no Rio Grande do Sul, não tem, vocês podem me contar um pouco sobre o Espírito Santo, uma constituição de um modelo de abrigamento para pessoas idosas que seja um modelo comunitário, muito mais baseado numa lógica de casa, de serviço de moradia. A gente ainda aqui no Rio Grande do Sul tem grandes instituições, né, com grandes enfermarias, que eram, na verdade, os grandes asilos, e depois, com um pouco do reordenamento da assistência social, passaram a ser mais instituições de longa permanência. Mas, na verdade, isso. A gente sabe que a perda de autonomia e funcionalidade vão numa decrescente, e que quando as atividades de vida diária ficam afetadas, isso é preditor de que a família, ou quando ela existe, ou quando ela não existe, quem fazia a convivência com o idoso, procure a alternativa de institucionalizá-lo num espaço. Então, essas questões de autonomia e independência não são preditivas de finitude ou de morte, né? A gente usa mais o termo finitude, mas na verdade só de decréscimo funcional, as pessoas ficam analisadas na vida por muito tempo. A gente acaba tendo pessoas que vão passar os últimos 10 ou 15 anos da sua vida numa instituição de longa permanência, eminentemente porque precisam de assistência. Em saúde do idoso, a gente usa uma escala, e eu acho que está na figura 3, vou tentar abrir para nós, em que a gente classifica o idoso em relação à sua funcionalidade global de robusto a frágil, sendo robusto a melhor condição de autonomia e independência e frágil a mais frágil condição de autonomia e independência, né? Aquele componente da dependência total, em que a gente vê em alguns quadros, principalmente no último ano de vida das pessoas, e que é aquele que requer assistência permanente de cuidador, né? Porque a assistência por anos, a discapacidade mais grave, as perdas mais graves de independência e autonomia, acabam requerendo assistência direta 24 horas por dia. A gente sabe que isso é o mais complicado. Deixa eu ver se eu consigo abrir a figura 3 para mostrar para vocês, né? Ó, abriu? Não abriu. Eu fiz alguma coisa errada. Ah, tá abrindo, peraí. Eu acho que ele... Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Figura 3. Enviar. Não sei. Não consegui colocar a figura 3. Acho que eu me atrapalhei. Mas, na verdade, que a figura 3 nos mostraria, o que não estava sabendo usar, é que
O que acaba acontecendo quando a gente tem grandes perdas de capacidade funcional nos idosos, isso tem uma tendência de acontecer pela questão das doenças e condições crônicas, por algumas questões próprias do envelhecimento, e também, vamos dizer assim, pelo modelo com que a gente envelhece, né? Então, assim, é muito difícil preservar a independência em populações que, por exemplo, moram na periferia, em que sair de casa acaba sendo muito perigoso, em que os acessos são muito, que não tem acessibilidade. Então, as pessoas acabam também sendo vetadas da sua independência das atividades, porque o meio não comporta e não ajuda esse relativo. O desfecho da perda da autonomia e independência e, portanto, o impacto da discapacidade na funcionalidade global podem ser observados naquilo que a gente chama dos 7 gigantes da geriatria, ou os 7 Is, né? Porque todos eles começam com I. Que são aquelas condições que a gente costuma ver mais agradadoras, que tem perda de independência e autonomia. O primeiro é a incapacidade, o aumento da prevalência demencial. Então, tem muita dificuldade de se relacionar com o meio externo. A instabilidade postural, que é também um pouco esperada em relação ao envelhecimento, mas que piora muito em relação às condições de envelhecimento, né? Então, por exemplo, assim, as pessoas que tiveram uma vida de trabalho em condições muito desprotegidas ao longo da vida, por exemplo, os trabalhadores de construção civil, as pessoas que fizeram muito esforço repetitivo acabam tendo muito mais problemas em relação à instabilidade postural e acabam tendo muito aumentado o risco de quedas, o risco de queda de se for o caso de estar brigando de contenção. Né? A gente estabelece assim, o idoso está contido com faixas de gás. Mas por quê? Porque ele tem risco de queda. Né? Então, assim, ele passa parte do dia em contenção física, o que é uma coisa que tem toda uma evidência de ser descontinuada. Na verdade, é uma coisa bem violenta, inclusive, mas é de um manejo bastante difícil algumas questões de estabilidade postural no idoso. A imobilidade, que é essa necessidade das abstinências, como eu falei. Algumas são muito esperadas em relação ao envelhecimento, né? Porque tem toda uma em relação à própria gravidade, a questão da bexiga, né? Que vai pesando, o órgão vai ficar um pouco mais flácido, que vai facilitando, mas a gente tem também várias outras condições de saúde que interferem. Se a gente pudesse isolar aqui, tá? Uma condição que afeta a autonomia e independência, que é preditiva de institucionalização, é a incontinência. As famílias lidam com muita dificuldade quando os idosos ficam incontinentes. Então, esse é super preditivo de institucionalização. A incomunicativa, né? Ele não consegue expressar aquilo que ele pensa, mas não quer dizer que ele tenha perdido a capacidade cognitiva. Às vezes as pessoas acham assim, ele não fala porque ele não sabe, mas fala uma coisa, mas não porque ele não consiga pensar sobre como ele queria comunicar, né? A iatrogenia, um dos conceitos mais revolucionários em relação à saúde da pessoa idosa. A iatrogenia é todo aquele dano que a gente produz à saúde das pessoas porque a gente apresentou a elas uma intervenção em saúde inadequada. Então, na verdade, a iatrogenia é um grande efeito secundário de ser atendido por profissionais de saúde e isto gerar um outro problema de saúde, né? A mais conhecida, e a gente diz, é a iatrogenia medicamentosa, é quando a gente precisa dar um remédio para tratar os efeitos de outro remédio que a gente precisa que aquela pessoa tome, né? Um dos medicamentos mais iatrogênicos em relação às pessoas idosas é, por exemplo, o omeprazol. Né? A maioria das pessoas idosas acaba tendo que tomar este fármaco porque precisa tomar tantos outros fármacos que o estômago fica muito frágil e aí precisa, e esse é uma efeito ele tem. Então, essa é uma iatrogenia clássica, mas tem várias outras. Essa que eu contei para vocês, por exemplo, da idosa que precisou fazer um tratamento para pressão, para hipertensão arterial, e com isso ela começou a ter perdas de urina muito grandes, porque ela tomava remédios que, para baixar a pressão, aumentavam a diurese. E isso acabou influenciando que ela não utilizasse mais as atividades externas, porque ela tinha muito medo de vazar, né? As pessoas falaram. Isso também é uma iatrogenia. Como ela não contou isso para ninguém, foi se agravando de modo que daqui a pouco ela só ficava em casa. E o nosso grande desafio, que é a insuficiência familiar. Eu tenho uma grande amiga assistente social que trabalha na área de gerontologia há muitos anos, que diz assim, o problema da pessoa idosa é que geralmente a pessoa idosa não tem mais mãe. Né? E se tiver também é uma pessoa idosa. Na verdade, ela está dizendo isso.
é que os familiares descendentes têm tradicionalmente menos vínculo e capacidade de cuidar dos seus idosos ascendentes, o que é ao contrário, por exemplo, no mais tradicional da rede de atenção às pessoas com deficiência. A gente vê muito os homens trabalhando em relação àquele cuidado, né? Porque é um descendente, mas a relação quando ela é com o ascendente é mais complicada e o preditivo da institucionalização fica maior. Por fim, eu queria dizer para vocês que eu acho que a gente tem vários desafios, né? Um deles é porque as pessoas estão envelhecendo e porque, sim, muitas das questões do envelhecimento vão ter impactos na funcionalidade global. Mas também porque a gente tem um contingente de pessoas com deficiência que também está envelhecendo, e isso é positivíssimo. Quer dizer que a gente conseguiu cuidar e prestar uma melhor assistência para essas vidas. Então, assim, isso é super democrático. As pessoas de diversas sociais envelhecem, embora as escolarizadas ainda envelheçam um pouco mais quando a gente olha no cenário do Brasil, mas a verdade é que os grupos que eram para lidar com essas pessoas ao longo da vida, e agora quando elas ficam idosas e requerendo toda uma atenção e toda uma compreensão, fica mais. Em saúde do idoso é sempre esse. É que assim, nem tudo que acontece com uma pessoa quando ela envelhece é normal. Né? Então esse é o primeiro problema em relação aos processos de dona 80 anos, está acontecendo porque a dona Maria é velha. E aí a gente não trata nada e vai deixando acontecer, porque afinal de contas isso é da velhice. De outra forma, nem tudo que está acontecendo com a dona Maria não é patológico, não precisa de intervenção. Né? Então, assim, é uma medida muito tênue. O que é esperado do envelhecimento e que vai cursar assim, e o que é que requer uma ação, porque pode melhorar a funcionalidade global da pessoa idosa. É um desafio muito grande. Aí a gente vê profissionais que trabalham pelos dois jeitos. Tudo que a pessoa idosa apresenta, trata-se, e aí o risco de atrogenia tudo seria aqueles profissionais que também tudo é esperado, é assim mesmo, não tem o que fazer. O meio termo disso é talvez o mais difícil em saúde do idoso. É tratar o que vai melhorar a autonomia e independência. É tratar aqueles agravos que vão interferir, que requerem tratamento. E também esperar que algumas das pessoas não tenham exatamente a intervenção de profissionais de saúde. Né? Acho que o nosso desafio, daí é de todos, da rede da pessoa idosa, da rede das pessoas com deficiência, é que a gente precisa cuidar muito bem de todas as pessoas ao longo da vida, da saúde de todas as pessoas ao longo da vida. Porque no fim, muito, vamos dizer assim, simplificando muito, velhice é resultado. Ninguém vai ser um velho diferente de um adulto que foi a vida inteira. Então, assim, quando a gente for uma pessoa idosa, aquele idoso é aquela pessoa com tudo que lhe aconteceu ao curso da vida. E se a gente teve dificuldades de cuidar da saúde, por exemplo, quando era adulto, que é muito comum, não tem quase programa de saúde do adulto, é normal que a gente chegue a ser uma pessoa idosa com mais condições que requeiram atendimento. Então, acho que o nosso grande desafio é isso. Porque eu digo a vocês, nós estamos em 24 aqui. A tendência para nós 24, aqueles que ainda não são idosos, talvez alguns já sejam, é que nós vamos ter velhices longas. Então, tudo aquilo que a gente for construindo em relação às políticas públicas é para a gente também. Né? Porque a tendência é essa, é que a gente viva longas velhices, né? E por último mesmo, para encerrar, eu queria falar sobre a questão da necessidade de assistência por cuidador, porque essa tem sido uma das matérias na qual a saúde da pessoa idosa mais tem se dedicado. Como eu disse a vocês, o modelo mais vigente e socialmente mais tradicional é o modelo da institucionalização da pessoa idosa quando ela tem comprometimento de autonomia e independência. Mas a gente sabe que com a transição demográfica acelerada, a gente começa a não ter as vagas públicas, enfim, da política de assistência social em número suficiente para poder atender as pessoas que não podem custear o atendimento. Eu não sei a realidade do estado do Espírito Santo, mas as instituições particulares, as clínicas geriátricas, enfim, que atendem idosos particulares aqui no estado do Rio Grande do Sul, são impagáveis para a grande maioria da população. Por um atendimento, uma instituição particular. E por isso a questão e o trabalho do cuidador são tão importantes, porque em relação às idosos, geralmente é um trabalho invisível, né? Também tem com outras atividades também, e que precisa prestar assistência para aquele idoso. Quando a gente chega para fazer a visita domiciliar, ou porque tem uma denúncia de violência, geralmente a gente acha um cuidador, uma cuidadora, geralmente é, né? Muito estressada, que nunca foi olhada, né? Com vamos dizer assim, a atenção que lhe era precisa, e que acaba também fazendo da relação de cuidado uma coisa muito tensa, né? Que pode ficar
inclusive violência, né? Quando a gente fez uma pesquisa aqui no estado, uma pesquisa grande do Instituto de Diretriz, perguntou para as pessoas idosas qual era o maior medo delas. E para nossa surpresa, que não é tanta surpresa assim, o que a gente descobriu é que as pessoas idosas não têm medo da morte ou da finitude. As pessoas idosas têm medo de ficar dependentes e de terem que ser cuidadas pelos membros da sua família. Elas têm medo, na interpretação delas, de dar trabalho. Então elas acham que, na verdade, assim, se elas tivessem um desfecho de finitude, uma condição grave que levasse à morte, era melhor, na interpretação dos idosos, do que longas convalescências e uma velhice mais longa que necessitasse de cuidado. Na vida real não é isso que acontece. O menor número de pessoas idosas morre de condições agudas e o maior número de condições crônicas. Claro que agora a gente tem a pandemia e a gente não sabe bem como isso vai ficar, já que as pessoas idosas são grupos de risco, mas a gente no Rio Grande do Sul ainda não tem um número expressivo de óbitos que nos permita analisar. 300 e poucos óbitos, ainda não conseguimos olhar para esse cenário, né? O desafio, eu acho, de todos nós, já que a gente vai viver bastante, como é que a gente vai viver com qualidade? E o que é que a gente precisa ao longo da vida para chegar na velhice de uma maneira mais autônoma e independente? Para que seja melhor e desafie esse próprio medo, que é o medo das pessoas idosas de necessitarem ser cuidadas por terceiros, né? Isso choca muito. As pessoas idosas têm muito medo de terem que ser cuidadas pelos seus próprios filhos, principalmente na pesquisa que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul, né? Sempre com uma primeira palavra que é para não dar trabalho, mas a gente vê que elas, na verdade, têm medo de necessitar daquele cuidado, porque eu acho que elas já supõem que talvez ele não vai ser prestado, alguma coisa assim, né? Não tem uma interpretação, vamos dizer assim, mais subjetiva, porque era uma pesquisa mais ampla que trabalhou com dados mais numéricos, né? Por fim, dizer para vocês que eu acho que a rede da saúde da pessoa idosa e a rede da pessoa com deficiência tem que estar articuladas, porque eu acho que tem várias questões importantes. Também aqui no Rio Grande do Sul já teve todo um movimento das APAES que a gente acompanhou sobre a questão dos usuários idosos que têm ficado em acompanhamento, que é uma coisa que há 20 anos atrás, por exemplo, a gente não tinha. E quais vão ser as políticas que vão ser estruturadas para esse público e também para o público que não é tradicionalmente público das pessoas com deficiência, mas que será porque vai ter discapacidades no final da vida, né? Eu acho que o nosso trabalho não será fácil, né? Agora, para complicar, vamos dizer assim, um pouco mais de tudo, a gente tem essa questão da pandemia, que a gente já não tinha uma normalidade muito estabelecida em saúde do idoso, mas agora com a pandemia a gente não tem praticamente normalidade nenhuma, a gente tem as pessoas idosas muito vulneráveis, né, a fazer complicações por essa doença, e a gente ainda está aprendendo como é que lida com isso, então a gente teve recomendações para que as pessoas idosas não saiam de casa. Se elas vão no supermercado, as pessoas ficam falando vai para casa, mas às vezes a pessoa idosa não tem alguém que vá no supermercado por ela, é só ela. Muitos idosos não têm filho, no Rio Grande do Sul o número de filhos por mulher é muito baixo, então a gente tem mais ou menos 15 ou 16% das mulheres idosas que não têm descendente, né? Uma rede com a outra rede para conformar melhores políticas públicas que vão atender as pessoas idosas independentes da e dependentes de cuidados de terceiros. Obrigada, pessoal. Eu estou à disposição para perguntas. Nós agradecemos muito sua contribuição, Priscila. Pedimos desculpas a quem está nos vendo e ouvindo, mas como eu comentei no bate-papo, a empresa comentou que a internet aqui na nossa região está sofrendo alguns ataques, eles estão com dificuldade em estabilizar a rede, tá? Isso já vem de alguns dias. Nós vamos a perguntas, tá? Vocês podem fazer a pergunta e Priscila vai responder para a gente, tá? Nós vamos esperar as perguntas. Ah, verdade, Pri. Você quer deixar um e-mail de ato, um e-mail profissional do seu setor? Eu acho que o pessoal gostaria. Ok, posso postar ali no chat? Sim, fica perfeito.
Postei ali, ó, pessoal, saúde do idoso, @saúde.rs.gov.br. Eu vi que tem vários pessoal com problema de internet. Aqui também tem tido muito isso, e coisas, e a Wi-Fi não estão suportando. Eu acho que é um problema geral, pessoal. Quer fazer algum questionamento, comentário? Eu acredito que depois também as imagens, né, Priscila? E a gente envia para todo mundo que esteve inscrito, que esteve participando, a gente envia para vocês. Ontem nós tivemos algumas informações na palestra que deixamos nas nossas notas compartilhadas, também vão ser enviadas, então as imagens a gente pode enviar também. Eu acredito que não vamos ter nenhum questionamento. Então, Priscila, eu te agradeço, tá? Muito obrigada. Foi uma fala muito esclarecedora. Eu também percebi que muito do que você falou, muitas vezes a gente não se atenta a essa questão da pessoa idosa, né, do contexto que ela vive, e principalmente essa questão dos medos que eles têm, que muitas vezes a gente, por não vivenciar ainda, a gente acaba percebendo de forma diferente, né? Então, nós te agradecemos muito, tá? Agradecemos também aos nossos intérpretes queridos que nos Obrigada. ajudaram. Se alguém quiser passar alguma questão por e-mail, Bacana. quiser passar alguma coisa por e-mail, pode ficar à vontade também. Que às vezes quer perguntar, não quer perguntar em público, não tem problema, pode passar lá no e-mail. Que bom. Obrigada. Obrigada pela disponibilidade. Obrigada às APAES e ao pessoal que participou desde casa, tá? As APAES, todas que estão aqui já estiveram nos outros, no nosso combinado das listas assinadas, né? Depois vocês entram em contato comigo. E agradecemos e vamos encerrar, então, a nossa palestra. Muito obrigada. Priscila, muito obrigada. Beijo nos seus bebês, são lindos. Eu vi sua foto com os dois. Amiga da TI, você já pode encerrar o vídeo fazendo favor, tá? Carla, obrigada, amiga. Saudade de você. Abraço a todos, muito obrigada. Nós vamos encerrar a sessão. Amanhã nós temos outra. Tomara que a nossa internet esteja um pouco melhor. Um abração.